Eduardo Bolsonaro voltou a ser o centro das atenções no mundo político brasileiro, e desta vez, de forma nada positiva. Dentro dos bastidores da política, especialmente entre figuras ligadas à direita, cresce a percepção de que Eduardo Bolsonaro seria um dos grandes responsáveis pelo recente fortalecimento político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos aliados de direita afirmam que as atitudes de Eduardo, ao invés de fortalecer o movimento conservador, acabam servindo de combustível para o avanço da esquerda. Segundo análises internas, Eduardo Bolsonaro tem concentrado demasiadamente suas ações em defesa de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deixando de lado as pautas mais amplas de interesse nacional. A direita tenta entender o que fez a popularidade do governo crescer e parece que já existe um diagnóstico, né, Jussara? Olha, como eles dizem o seguinte, essa popularidade do presidente Lula agora pode ser colocada na conta do deputado federal Eduardo Bolsonaro. E isso que me dizem são aliados, inclusive do deputado, na verdade aliados mais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte, toda essa fase, essa confusão na direita é obra de Eduardo Bolsonaro, que desde fevereiro está nos Estados Unidos. Ele tem trabalhado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e tudo isso pegou muito mal. Essa pesquisa de hoje, que traz esse melhor resultado para o presidente Lula neste ano, ela vem depois de uma sequência de outras pesquisas, inclusive de diversos institutos, que mostravam justamente que a defesa da soberania feita pelo governo para enfrentar essa crise com os Estados Unidos, uma crise que o próprio Eduardo Bolsonaro sempre fez questão de dizer que patrocinou, porque ele que fazia essa articulação com a Casa Branca, o Departamento de Estado americano, eles citam que as pesquisas mostravam justamente que a população pegou esse discurso da defesa da soberania e aí o presidente Lula conseguiu converter essa percepção numa melhoria da sua aprovação. Então, por conta disso, a direita tem colocado, aponta Eduardo Bolsonaro como o único responsável por isso. Claro que eles também citam que houve uma capacidade do governo de usar esses momentos para tentar buscar uma comunicação melhor com o eleitorado e daí veio o resultado. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro, ele, como foi citado aqui, ele sofre está no Conselho de Ética, embora o relator tenha votado ali seu parecer para arquivar essa questão da cassação de Eduardo Bolsonaro, enfim, ele tem uma série de questões ali que ele vem enfrentando, esse desgaste, e a direita muitas vezes fazendo ataques a integrantes da direita, e eles veem que essa fragmentação da direita, esse desgaste, também está na conta do Eduardo Bolsonaro. Já fizemos e a posição do PSB é uma só. Eduardo Bolsonaro tem que perder o mandato dele. Não tem perdão, não tem meia palavra para o que ele está fazendo. Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. E vale sempre relembrar o que está acontecendo. Ele foi um dos deputados mais votados do nosso estado. Ele abandonou o nosso estado, ele abandonou o país dele, ele abandonou o mandato dele. Para quê? Para ir para os Estados Unidos, colocar o governo americano contra o Brasil. Milhares de pessoas tiveram seu emprego arriscado aqui no nosso estado e algumas perderam seu emprego por conta de Eduardo Bolsonaro. E aí, a gente olha para a situação e fala, esse ser humano, para mim, o crime de traição pode entrar, não vou entrar no debate se é um crime ou não jurídico, mas o que ele fez com o nosso país é de uma imoralidade, é de uma nojeira. Como é que a gente tolera que um cara desse continue recebendo o salário, pago por todos nós, sem participar de uma sessão, sem votar em nada? Por quê? Porque ele está lá nos Estados Unidos, indo para a Disney, colocando os Estados Unidos contra o Brasil e falando, não quero ser preso, não prenda meu pai e por aí vai. Que é um pouco do que eu falo dessa loucura da polarização extremada. 200 milhões de brasileiros, somos mais do que isso. São 200 milhões de brasileiros enfrentando as consequências de uma família que não quer pagar pelos seus crimes. E a senhora entende que as sanções são realmente responsabilidade ou fruto da pressão feita por Eduardo Bolsonaro, mesmo essas sanções sendo aplicadas também a outros países do mundo? É o que ele disse. E aí eu acho que a gente tem que pegá-lo nas palavras. Não é a Tabata que está dizendo. Eduardo Bolsonaro foi para a rede social gravar videozinho celebrando o que o Trump tinha feito todas as vezes. Dizendo,
Nas palavras dele, fui eu, Eduardo Bolsonaro, que impedi que os senadores brasileiros fossem recebidos aqui. Fui eu, Eduardo Bolsonaro, que pedi para o Trump colocar as tarifas no Brasil. Teve uma postagem dele que eu fiquei assim, eu não estava acreditando. Que ele falou alguma coisa na linha, a gente tem que tacar, eu quero ver uma bomba atômica cair. Eu quero ver piorar. Quem é que fala isso para o seu país? Cassação é pouco. Ele perdeu o mandato dele? É pouco. Eu não sou juíza. Não cabe a mim dizer qual é a punição para quem faz o que ele está fazendo. Mas eu acho que é algo criminoso. Sabe, a gente quando assume o mandato tem que fazer um juramento. A gente tem que ser leal ao seu país, tem que defender a soberania do seu país. E aí quando ele começou a dizer que ano que vem não teria eleição livre no Brasil, que loucura é essa? Então eu tenho nojo de gente como ele, para mim não tem perdão, não tenho minhas palavras, tenho muito respeito e tolerância com quem pensa diferente de mim, desde que esteja defendendo a nossa democracia, o nosso país e o povo brasileiro. Em meio a tudo isso, a ex-deputada Joyce Hasselmann voltou a chamar a atenção ao trazer à tona revelações inéditas sobre os bastidores do governo Lula. Falar da derrota do governo Lula, gente. O governo Lula sofreu ontem uma baita derrota no Congresso, depois de um tempinho de paz e amor com o Congresso, estava tudo bonitinho, caminhando bem. O governo conseguiu emplacar algumas pautas importantes, como a do imposto de renda, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Bacana, boa pauta. Isso, inclusive, teve um reflexo direto na aprovação do presidente Lula, que assim, cresceu, né, nos últimos tempos, tem crescido, inclusive com a conversa que ele teve com Trump, isso pegou bem para a população, cresceu entre os mais ricos também, e hoje a aprovação e desaprovação estão pau a pau ali, né? Tá bem, tá exatamente a mesma coisa dentro da margem de erro, 48%, 49% segundo pesquisa Genial Quest, né? Então o Lula mandou essa medida provisória. A medida provisória tem força de lei, ela entra já como lei, mas ela tem tempo de validade, o tempo para caducar, que são 120 dias. Então ele mandou essa medida provisória para substituir o aumento do IOF, a medida que ficou conhecida da medida da taxação, né, da supertaxação, porque era a criação de mais imposto. O Congresso enrolou. Tinha muita gente do União Brasil e PP pendurada no governo, em vários cargos do governo. Quando resolveram juntar PP e União, eles com a maior bancada da Câmara, que de bobos não tem nada, o que eles fizeram? Desembarcaram do governo Lula. Vamos sair, quem não sair tá expulso. Foi esse o recado, né, tanto do PP quanto do União Brasil, né? E aí a gente tem dois ministros na berlinda, o Celso Sabino e o Fufuca também. Bom, o governo mandou mesmo assim, exonerou o ministro para ver se conseguia votos, vai por tudo ou nada, tomou a lapada, perdeu e perdeu feio, né? E a medida sequer foi votada, porque houve a votação para retirada de pauta dessa medida provisória da taxação. Que, né, o governo diz, não, a gente vai taxar só os super ricos. Não é verdade. Tem taxação de dividendo, né? Veja, você tem uma empresa, né, uma pequena empresa, e aí você paga os seus colaboradores dessa empresa, que podem ser eventualmente sócios dessa empresa, e você tira o seu prolabore. Em cima disso, também tem pagamento de imposto. Então você paga um imposto sobre a empresa, você paga um imposto de renda, você paga ISS, a depender, né, de onde você está, e você ainda tem que pagar, em cima de tudo que você pagou, do que você retirou, imposto de novo. É isso que o governo quer, né? Queria, porque agora, né, a coisa ficou meio ruim, não dá para apoiar aumento de imposto no Brasil, gente. O governo não faz o dever de casa como o governo Bolsonaro não fez. O governo Bolsonaro fez a farra do dinheiro público, fez a farra, né, do orçamento secreto, foi tudo no governo Bolsonaro, né? E o Lula tá querendo repetir a mesma coisa, aí não tem jeito, aumentar imposto, farra do dinheiro público, tem que cortar na carne e pronto, né? Tem que fazer um ajuste fiscal dentro do governo para que esse dinheiro apareça para áreas importantes que são necessárias, como os investimentos do ano que vem. Aí o Lula disse, não foi derrota do governo, foi derrota para o povo.